Quando eu comecei a operar no mercado era muito difícil de entender se era hora de comprar, se era hora de vender, se eu devia estar pensando em comprar, pensando em vender, pensando em realizar a posição. E normalmente a gente tem essa dificuldade porque o mercado, quando a gente começa, ele é bem confuso. Então, se você tiver essa dúvida, eu quero te mostrar hoje algumas formas, na verdade, em que você pode fazer isso. Você pode entender melhor se é hora de comprar, vender, se é hora de esperar. E isso vai te ajudar muito na hora da tomada de decisão. Fala, meu povo, Tio Maurício na área. Já estou há mais de 2 anos postando vídeo aqui nesse canal, toda semana, né? 2, 3 vídeos por semana, pelo menos. E o meu objetivo aqui é muito simples. Eu sempre quis trazer conteúdo de qualidade para pessoas que estão começando no mercado e não sabem o que fazer, porque tem muita informação por aí que parece que complica mais a nossa cabeça do que ajuda em alguma coisa. Bom, no vídeo de hoje, essa daqui é uma das informações mais importantes que eu mais demorei a entender sobre tomada de decisão no trade. Porque eu queria entender por que as pessoas compravam ou vendiam em determinadas situações, por que alguém me falava para comprar longe da média e vender perto da média, ou comprar perto da média e vender longe da média, dependendo da situação no mercado. E hoje eu vou te mostrar aqui uma forma como eu comecei a entender isso, e esse critério ele fez muita diferença para mim. Mesmo que você não utilize médias móveis, existem alguns indicadores que podem te ajudar a filtrar isso. E aí eu vou te mostrar aqui os principais. A média, claro, é o principal deles, a gente vai falar sobre ela. Mas eu vou te mostrar aqui como que esse pequeno critério, ele pode te ajudar, beleza? Bom, aqui no canal, vamos lá, eu já vou começar aqui, mas aqui no canal você vai ter diversos vídeos de setups, e esses setups, eles têm algumas configurações baseadas em indicadores e baseadas em sinais de candle. E não é muito diferente do que a gente vai falar hoje, mas eu quero que esclarecer para você por que você deveria ou não executar a sua operação em determinado momento, beleza? Bom, nós temos aqui o índice, né? E eu resolvi fazer esse vídeo hoje exatamente porque eu vi o gráfico do índice e eu falei, o pessoal precisa saber isso aqui. O que acontece? Quando a gente volta aqui um pouco, né? Eu sei que muita gente fala assim, é muito fácil analisar o mercado depois que já passou. Sim, é muito fácil analisar depois que já passou, mas a gente precisa estudar por algum lugar. Então eu vou voltar aqui para trás até a gente chegar no momento de hoje, você vai entender esse critério, tá? Eu comecei a ter mais sucesso com o trade, comecei a ajudar mais pessoas quando eu passei para vocês a seguinte informação. Eu atuo principalmente comprando, raramente eu atuo vendendo. Então 90 e tantos % dos meus trades são posições compradoras. O que significa que eu só perco se eu tiver comprado em uma tendência de alta e o mercado reverter e cair, tá? E aí, como que eu faço para poder avaliar isso? Isso aí eu espero que deixe muito claro para você, então presta bastante atenção, tá? Existe o cenário onde eu tenho que entender que eu não devo operar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter aqui na tela primeiro a média móvel, porque ela é o indicador mais visual e mais simples que a gente tem de entender isso. Como que a gente faz? Bom, eu já falei isso aqui em diversos outros vídeos, que é o seguinte. Quando você tem a média ou as médias, você precisa de um critério. Quais são normalmente os critérios que a gente usa para poder trabalhar com médias móveis? Primeiro é a direção das médias, tá? Então esse é o primeiro critério, porque se as médias estiverem subindo, significa que o preço está ficando cada vez maior e você não quer vender, você quer comprar o mais barato possível, porque ele provavelmente vai continuar subindo, tá? Então a direção das médias é importante. Média rápida cruzando a lenta. Isso aqui significa que quando você tem uma média de período curto, tipo 7 dias, 12 dias, ela está cruzando uma de 20 dias, de 30 dias, você tem uma direção, significando que no caso da média de dias mesmo, a última semana está começando a trabalhar acima da média de valor do último mês, por exemplo, sendo a 7 com a 30, tá? Então isso daqui é um critério bem importante. E você pode considerar também o preço em relação às médias. Ou seja, se o preço está acima das médias, você só pensa em comprar, se ele está abaixo, você só pensa em vender ou em não fazer nada. Então esses daqui são os 3 critérios básicos para você operar com média móvel, tá? 3 critérios básicos para MM. Quando a gente utiliza outros indicadores, isso não é muito diferente, são os mesmos tipos de critérios, só que não é em relação à média móvel. Ou seja,
Nesse período aqui, eu trabalho com duas médias. Eu trabalho com as médias de 12 e 26 exponenciais. E quando elas se cruzam para baixo, eu não penso em comprar. Eu penso em esperar que elas se cruzem para cima para eu tentar assumir um sinal de compra. Às vezes vai acontecer de eu assumir um sinal de compra, ela acionar, voltar e me estopar. E às vezes vai acontecer dela nem me dar entrada, né? Ela às vezes dá o sinal, às vezes nem dá o sinal. E aí você não entra e o preço despenca e você fica esperando a próxima oportunidade. Mas o meu primeiro critério é olhar quando as médias se cruzam. E a partir do momento que as médias se cruzam, eu começo a procurar por um sinal de compra para poder operar. Isso faz com que, quando o mercado está nessa situação aqui, eu não estou fazendo nada. Eu estou com o meu dinheiro parado esperando a próxima oportunidade em que eu vou ter uma movimentação de alta, uma provável movimentação de alta. Ou seja, durante todo esse período aqui, eu passo pensando em comprar. Na verdade, durante todo esse período aqui, eu passo pensando em comprar, tá? E aí as médias cruzam. A partir do momento que elas cruzam, não me interessa mais pensar em comprar. Me interessa ficar esperando que o mercado assuma movimento de novo, a movimentação de novo. Então, durante essa zona aqui, eu não faço nada. Isso aqui para mim não existe, tá vendo? Então, eu tenho um critério muito simples. Quando as minhas médias estão cruzadas para cima, eu posso operar. Quando elas estão cruzadas para baixo, eu não posso operar. E eu só posso operar na compra quando ela estiver virada para cima. Isso faz com que eu só perca se o mercado estiver muito volátil e numa tendência de alta, ele dê a volatilidade para baixo e me stop. Fora isso, eu não perco dinheiro, eu só ganho, beleza? Eu não estou dizendo para você que eu só ganho, estou falando que nesse cenário eu ganho com mais frequência do que eu perco, tranquilo? Então, nesse aqui, então, por exemplo, a gente continuaria pensando em comprar durante todo esse período aqui. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Então, eu continuaria pensando em comprar durante todo esse período aqui, até o momento em que as médias se cruzam para baixo. Aqui, a gente só pensaria em comprar, tá? O que significa que, durante essa fase aqui, você está ganhando dinheiro. Aqui, você começa a empatar um pouquinho e a perder. E aqui, você já nem opera. Se você estivesse operando, você teria que operar vendendo. Então, isso aqui é para quem gosta de operar vendido. Durante todo esse tempo aqui, eu não estava operando o índice, mas eu venho comentando com vocês o que eu faria durante todo esse período. Se você está prestando atenção no que eu estou falando, você já sabe. Eu passaria esse período todo esperando até as médias se cruzarem. Então, o que aconteceu nesses últimos dias? O que aconteceu é que as médias finalmente se cruzaram para cima nesse período aqui, tá? Maurício, qual seria o seu primeiro sinal de compra aí? O meu primeiro sinal de compra seria o rompimento dessa barra aqui ou desse inside bar aqui. Qualquer um dos dois seria o meu primeiro sinal de compra. E no momento eu estaria comprado, mesmo com a probabilidade de que o mercado venha a cair, porque a tendência de maior prazo é de queda, tá? Então eu estaria pensando em comprar. Eu já tenho aqui as minhas zonas de suporte e resistência, eu entendo que o preço rompeu a resistência, está fazendo pullback, as médias estão apontadas para cima, então a probabilidade maior é que se ele fez isso aqui, a gente agora provavelmente vai buscar os 115 mil pontos antes de tentar cair de novo. Na verdade pode nem chegar nos 115, ele pode parar aqui no meio nos 112, tá? Mas essa é a forma como eu estou olhando, eu utilizo o critério da direção das médias para entender a minha direção. No dólar, por exemplo, as médias continuam apontando para cima e dentro dos mesmos critérios que eu te passei aqui, eu continuo pensando em comprar. Se você utilizasse só uma média, por exemplo, deixa eu abrir aqui, se a gente utilizasse só uma média que fosse, deixa eu ver, não, peraí, estou editando o negócio errado. Se a gente usasse só uma média, que fosse uma média de... Vamos botar aqui só de 26, tá? Então eu ficaria olhando a direção da média e a relação do preço e o preço em relação à média. O preço está acima e a média está subindo. O preço está acima e a média está subindo. O preço está acima e a média está subindo. Me interessa comprar. Então esse é um tipo de critério que para mim é válido e eu utilizo ele muito, tá? Maurício, eu não gosto de operar com médias, o que eu posso fazer? Bom, eu, pessoalmente, eu utilizo ou as médias ou o IFR para entender isso aqui.
IFR não é para você entender onde que tem zona de sobrecompra e sobrevenda. Eu não sei por que as pessoas insistem em falar isso. Ele te ajuda a entender um cenário onde o mercado possivelmente está em sobrecompra e sobrevenda. Mas o nome do indicador é índice de força relativa. Então você vai entender qual é a força relativa daquele ativo naquele período, tá? O que significa que você pode utilizar o critério mais básico do IFR, que é a zona de 50% dele, para quando o IFR estiver acima da zona de 50%, você começa a pensar em comprar. Quando ele estiver abaixo, você pensa em vender ou em não fazer nada. O que significa que durante todo esse período aqui, né, no dólar, pelo menos, até aqui, e depois daqui até aqui, e daqui até o presente momento, você só pensaria em comprar, tá? Então, nessas zonas aqui, você só estaria pensando em comprar. Eu marquei isso daqui com uma análise do IFR, entendendo que se o IFR estava acima de 50, estamos em uma tendência de alta, quando ele passa para baixo de 50, significa que está barato e que eu estou pagando muito barato naquele ativo naquele momento em relação à tendência vigente. Então isso daqui é uma análise um pouquinho mais avançada do IFR, não é muito mais avançada, mas é um pouquinho, tá? Mas você pode utilizar ele como critério. Ou seja, durante uma boa parte desse período aqui você estaria pensando em comprar. Aqui você não estaria pensando em comprar enquanto o mercado estava desabando durante todo esse período. Aqui, vamos marcar? Seria daqui até aqui, você não estaria comprando dólar. Você poderia estar pensando em vender, mas não estaria pensando em comprar, tá? Então, esse é o critério fundamental. Esse daqui é um conteúdo que eu pretendia colocar ele exclusivo no curso, né? No primeiro link aqui do Telegram, o primeiro link da descrição tem o Telegram para quem quiser comprar o meu curso quando sair, eu vou enviar lá. E aí vocês vão poder pagar muito mais barato do que qualquer outra pessoa que compre depois, tá? Então esse é um conteúdo que eu colocaria exclusivo no curso com muito mais detalhe, mas eu acho que é muito válido mostrar isso aqui para vocês, porque eu tenho aqui como missão ajudar quem está começando também, porque eu sei como é começar nesse mercado, tá? Então eu sei que é muito difícil, eu sei que é difícil de entender, eu sei que tem muito safado por aí, eu sei disso aí tudo, então eu quero colocar conteúdo de qualidade aqui sempre para vocês. Mas se você estiver interessado em fazer o curso, isso daqui vai ser explicado com muito mais detalhes, com muito mais exemplos, para que você possa avançar aí em muito menos tempo, beleza? Então, se te interessar, clica no primeiro link da descrição. É isso, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, deixe seu like porque ele me ajuda muito, muito mesmo. E como esse conteúdo é importante, envia ele para outras pessoas, compartilha, me ajuda a alcançar mais gente com conteúdo de qualidade, tá? Então, eu te ajudo, você me ajuda, todo mundo fica feliz. É isso, eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo, valeu!